Se você está vendo isso agora, a prosperidade já está a caminho. Pare tudo o que está fazendo. Este vídeo chegou até você neste exato momento porque você está pronto. Não é coincidência, é sincronicidade divina. O universo nunca erra no timing. Se estas palavras estão diante dos seus olhos agora, é porque a hora é essa, não 1 minuto antes, nem 1 minuto depois. A corrida, que nos aprisiona durante anos, eu acreditei que precisava correr atrás das coisas, como se a vida fosse uma corrida desesperada contra o tempo e eu sempre estivesse atrasado. Acordava cedo pensando em dinheiro, dormia tarde preocupado com contas. Cada dia era uma batalha exaustiva para controlar cada detalhe da minha vida financeira. Mas algo extraordinário aconteceu quando descobri os princípios do campo quântico. Aprendi que nada, absolutamente nada, está fora do lugar. Deus não trabalha com atrasos. Ele trabalha com sincronicidade perfeita. Cada experiência, cada demora, cada aparente obstáculo estava me preparando para algo maior. A verdade que ninguém te conta é esta: a preocupação com dinheiro é o veneno invisível que bloqueia sua abundância. Ela nos convence de que se não estivermos no controle total, tudo vai desmoronar. Mas quanto mais você tenta controlar, cada centavo, cada oportunidade, cada detalhe, mais você afasta a verdadeira prosperidade. Porque a frequência da preocupação é idêntica à frequência da escassez. E o universo, o campo quântico, só pode te entregar aquilo que corresponde exatamente ao que você está vibrando neste momento. O dia que perdi o controle e ganhei tudo, eu precisei perder completamente o controle para finalmente entender uma verdade libertadora. Eu não criava o caminho sozinho, nunca foi. Era justamente quando eu soltava, quando finalmente confiava de verdade, que os milagres começavam a acontecer. E o mais surpreendente é que esses milagres não chegavam pequenos ou tímidos. Eles chegavam em ondas gigantescas, maiores do que eu jamais poderia ter imaginado com minha mente limitada. Porque existe uma diferença crucial. A mente pede baseada no que conhece, mas Deus entrega de acordo com a nossa preparação interior, não com a nossa pressa exterior. Foi aí que entendi o paradoxo mais importante da manifestação de abundância. O paradoxo que muda tudo. Você não atrai riqueza quando se preocupa obsessivamente com ela. Você atrai quando se rende à sabedoria divina. Não quando força portas fechadas, mas quando se alinha com as portas que o universo está abrindo. Não quando pede desesperadamente, mas quando já se sente próspero por dentro, mesmo sem ter evidências externas. E é nesse espaço sagrado de confiança profunda que a vida inteira se reorganiza ao seu redor. O que parecia demora se revela como preparação cuidadosa. O que parecia ausência de resultados se revela como abundância invisível sendo construída nos bastidores do universo. Nunca esteve atrasado na sua vida. Você só estava sendo moldado, refinado, preparado para receber algo que sua versão anterior jamais conseguiria sustentar. E é por isso que eu digo com absoluta certeza, se esse vídeo chegou até você agora, não foi acaso aleatório. Foi uma resposta do campo quântico. Você já está pronto para soltar o controle, confiar no processo e finalmente manifestar a prosperidade que sempre foi sua por direito divino. Não porque o futuro próspero vai acontecer em algum momento distante, mas porque ele já está acontecendo dentro de você neste exato instante, reorganizando sua realidade de dentro para fora. A mente condicionada e suas mentiras. Quando você entende isso profundamente, percebe que a mente condicionada insiste teimosamente em acreditar que está tudo atrasado, que algo deu terrivelmente errado, que aquela prosperidade, aquele trabalho dos sonhos, aquela liberdade financeira que a sua alma tanto deseja, já deveria ter acontecido há muito tempo. Mas aqui está a verdade quântica que vai libertar você.
O campo quântico não responde ao desespero. Ele não se move com súplicas desesperadas ou preocupação ansiosa. Ele responde unicamente à coerência energética. E quando a sua mente finalmente entra em coerência perfeita com o seu coração, quando seus pensamentos se alinham com seus sentimentos mais profundos, o tempo linear perde completamente o controle que costumava ter sobre você. A espera frustrante se transforma em presença plena. O futuro ansioso se transforma em frequência presente. E a vida, com toda a sua abundância, começa a te encontrar naturalmente, sem esforço. A mulher que chorava no retiro. Eu me lembro vividamente de um retiro onde uma mulher chorava inconsolavelmente porque a cura financeira que ela tanto esperava ainda não tinha chegado. Ela tinha feito todas as visualizações, todas as afirmações, todas as técnicas. Estava exausta. Ela olhou para mim com os olhos vermelhos e disse com a voz quebrada: "Eu já fiz tudo certinho. Já meditei, já visualizei, já decretei. Por que ainda não aconteceu? Por que minha vida financeira continua a mesma?" Eu olhei profundamente nos olhos dela e disse com toda a compaixão: "Porque você está tentando forçar algo que já está a caminho. Você está empurrando quando deveria estar recebendo." Aquilo mudou tudo para ela, porque no campo quântico não existe atraso real, existe apenas preparação necessária. O tempo divino não se explica com ponteiros de relógio. Ele se sente com o corpo, com a alma, com cada célula do seu ser. A maior prisão da manifestação. A maior prisão que impede sua manifestação de abundância é acreditar que o tempo está trabalhando contra você, que cada dia que passa sem resultados é um dia perdido, que você está ficando para trás enquanto outros prosperam. Mas no momento exato em que você entende profundamente que o tempo não é linear, que existe uma dimensão quântica onde tudo já está acontecendo simultaneamente, tudo muda de forma radical. Você começa a perceber que o que você chama de espera frustrante pode ser, na verdade, um alinhamento energético sofisticado acontecendo nos bastidores. O campo está organizando milhares de variáveis, sincronizando encontros, preparando oportunidades que a sua mente racional limitada nem sequer conseguiria compreender. E é exatamente por isso que confiar se torna o ato mais quântico que existe. A confiança não é ingenuidade, é sabedoria espiritual aplicada. A lição da semente. Pense comigo, quando você planta uma semente na terra, você não fica cavando o solo todos os dias para verificar se ela está crescendo, certo? Você não arranca a semente para conferir se as raízes estão se formando. Isso mataria a planta. O que você faz? Você rega com consistência, confia no processo natural e deixa a inteligência da natureza fazer o que ela sabe fazer perfeitamente há milhões de anos. O mesmo princípio se aplica absolutamente a tudo aquilo que você está tentando manifestar na sua vida financeira. Se a prosperidade ainda não se manifestou completamente, não é porque está atrasada ou porque o universo se esqueceu de você. É porque está sendo calibrada perfeitamente, está sendo ajustada à frequência exata que você precisa estar para recebê-la e sustentá-la de forma permanente. E quando finalmente estiver na frequência energética correta, quando você estiver vibracionalmente pronto, essa prosperidade virá com uma força, uma magnitude de algo que nunca poderia ter sido manifestado antes deste momento de preparação. O ponto onde a maioria desiste. E é exatamente nesse ponto crítico que a maioria das pessoas desiste. Justamente quando estão prestes a romper o véu quando o campo quântico está literalmente colapsando a nova realidade próspera em forma física. Por que desistem? Porque a mente condicionada grita alto. Está demorando demais. Isso nunca vai funcionar. Você está perdendo tempo. E é precisamente aí, nesse momento de tensão máxima, que você precisa lembrar com toda a sua força.
O tempo divino não atrasa, ele sincroniza perfeitamente. A programação de sobrevivência. A mente humana foi programada ao longo de milênios para acreditar que, se não estiver no controle absoluto, tudo vai dar errado. É quase como se carregássemos um software de sobrevivência que insiste obsessivamente em antecipar cenários negativos. E se eu perder tudo? E se não der certo? E se eu não for bom o suficiente? Esse sistema foi útil quando nossos ancestrais precisavam fugir de predadores. Mas hoje, essa mesma programação nos aprisiona em padrões de escassez. O grande paradoxo é que justamente essa tentativa desesperada de controle é exatamente o que nos desconecta do campo quântico da abundância infinita. A preocupação constante cria uma frequência vibratória de escassez. E o campo não responde ao que você deseja com a mente. Ele responde ao que você é com todo o seu ser. Você é preocupação, você manifesta mais situações para se preocupar. Se você é medo da falta, você manifesta mais experiências de falta. É uma matemática energética, implacável. Do Tenzin Gun, a armadilha do controle espiritual. Eu me recordo vividamente de uma experiência em que alguém me disse algo que me fez sorrir. Joe, eu tento controlar até a minha meditação. Fico ansioso se não consigo meditar direito. E eu sorri, porque vi ali a armadilha mais comum de todas, transformar até mesmo o ato sagrado de soltar em mais uma forma sofisticada de controle, quando tentamos manipular cada detalhe do processo de manifestação. Quando tentamos forçar cada passo, estamos enviando uma mensagem clara ao universo. Eu não confio em você. Eu não acredito que você sabe o que está fazendo. E se não confiamos no universo, se não confiamos na inteligência divina que criou galáxias e orquestra a dança dos planetas, como poderíamos esperar que algo maior do que nós mesmos se manifeste através de nós? Prisão invisível do controle. O controle é uma prisão invisível extraordinariamente eficaz. Ele nos faz acreditar que estamos seguros, protegidos, no caminho certo, quando, na verdade, estamos apenas aprisionados em padrões previsíveis e limitados. E a preocupação financeira constante é o alarme barulhento desse sistema prisional. É como se a mente estivesse sempre em estado vermelho de alerta máximo, vigiando, esperando que o pior aconteça a qualquer momento. Só que no campo quântico existe uma lei fundamental. O que você espera consistentemente é o que você cria inevitavelmente. O que você teme com intensidade, você atrai magneticamente. O que você não consegue soltar emocionalmente, você mantém preso energeticamente em sua realidade. É uma matemática energética implacável e precisa. O momento mágico da entrega. Mas no momento exato em que você abandona completamente ilusão sufocante de controle, algo verdadeiramente mágico acontece. Você começa a perceber sincronicidades por toda parte, pequenos sinais significativos que confirmam que existe uma inteligência infinitamente maior organizando tudo nos bastidores. E então, a vida passa a fluir com uma facilidade natural surpreendente. Porque você não está mais tentando empurrar o rio da vida montanha acima. Você está se permitindo ser levado pela correnteza divina que sempre soube para onde estava indo. O campo quântico responde não ao esforço exaustivo, mas à entrega confiante. E é nessa entrega sagrada que o verdadeiro milagre se esconde, esperando pacientemente para ser descoberto. Porque enquanto você tenta controlar obsessivamente, você limita drasticamente. Mas quando você finalmente confia profundamente, você expande infinitamente. A preocupação fecha portas de oportunidade. A confiança abre caminhos inimagináveis. A linguagem silenciosa de Deus. A maioria das pessoas espera que a resposta de Deus sobre prosperidade virá em palavras audíveis claras, como se fosse uma voz externa trovejante, dizendo exatamente o que fazer. Mas a verdade quântica
é que a linguagem autêntica do campo não é feita de barulho externo. É tecida de silêncio interno profundo. O silêncio interno verdadeiro não é a mera ausência de som. É presença pura, concentrada, poderosa. É quando a mente finalmente para de gritar suas preocupações incessantes e o coração começa a ouvir a sabedoria da alma. E nesse espaço sagrado de silêncio, onde não há mais esforço mental, você começa a perceber sinais sutis que antes estavam completamente invisíveis para você. As pessoas que lutavam com a mente. Eu já vi inúmeras pessoas em retiros de manifestação lutando, violentamente com a própria mente, tentando forçar uma experiência mística grandiosa. Elas sentavam em meditação, com os punhos mentalmente cerrados, esperando ansiosamente por luzes celestiais, visões místicas, revelações bombásticas. Ficavam frustradas quando nada espetacular acontecia. Mas algo extraordinário sempre ocorria quando finalmente desistiam de querer controlar a experiência. Quando se rendiam completamente ao silêncio, sem expectativas. Algo profundamente transformador acontecia, não porque pediram da forma certa, mas porque finalmente pararam de pedir e começaram a receber. O silêncio abre suavemente a porta que a ansiedade mantém violentamente trancada. O desconforto inicial do silêncio. Esse silêncio é genuinamente desconfortável no início. A mente está completamente viciada no barulho constante. Sempre há um pensamento urgente, uma preocupação inadiável, uma lista interminável de coisas a resolver. Mas quando você atravessa corajosamente essa camada superficial de barulho mental, algo milagroso acontece. Você percebe que por trás da mente tagarela existe uma consciência maior, mais sábia, que já conhece perfeitamente o caminho. É nesse lugar sagrado que você sente a presença divina pulsando, não porque alguém te disse que deveria sentir, mas porque cada célula do seu corpo reconhece instantaneamente. Irmãos, o silêncio está cheio. É profundamente interessante perceber que no campo quântico, o silêncio não é vazio como aparenta. Ele é absolutamente cheio, transbordante, cheio de informação quântica, cheio de energia criativa, cheio de possibilidades infinitas esperando para colapsar em forma física. Como entrar em uma sala onde tudo já está perfeitamente preparado para você. A mesa posta, os presentes embrulhados, a festa organizada. Mas essa sala só pode ser acessada quando você finalmente deixa para trás o peso esmagador do controle. É nesse espaço liminar que as respostas verdadeiras começam a vir. Não como pensamentos lineares, mas como intuições profundas. Não como ordens rígidas, mas como direções suaves e naturais. E é exatamente por isso que quando finalmente entendemos o poder transformador do silêncio interno, percebemos uma verdade libertadora. Não estamos esperando ouvir Deus com os ouvidos físicos. Estamos aprendendo a senti-lo com cada fibra da alma. O cansaço que liberta. Existe um momento crucial no caminho de manifestação em que, depois de tanto tentar controlar, você simplesmente se cansa profundamente. Cansa de controlar cada variável, cansa de prever cada cenário, cansa de carregar sozinho o peso esmagador de tudo. E nesse cansaço genuíno, algo completamente inesperado acontece. Você solta. Não por ter aprendido uma técnica sofisticada, não por estar seguindo uma estratégia elaborada, mas simplesmente porque não dá mais. Você chegou ao seu limite, e é exatamente nesse instante de rendição completa que o campo quântico finalmente encontra espaço livre para agir poderosamente. O universo não precisa que você force com toda a sua vontade. Ele precisa que você permita com todo o seu coração. Tana, o homem que queria forçar o amor. Eu me lembro vividamente de um homem que participou de um dos meus workshops. Ele estava desesperado para manifestar um novo relacionamento amoroso. Ele fazia todas as práticas religiosamente.
todas as visualizações detalhadas, todas as afirmações poderosas, mas sempre com aquela ansiedade sufocante, como se estivesse tentando puxar o futuro à força para o presente. Até que um dia, ele simplesmente desistiu. Cansou. Decidiu parar de esperar, parar de forçar, parar de controlar. E sabe o que aconteceu? Foi exatamente naquela semana que ele conheceu alguém especial. Não porque desistiu do desejo de ter um relacionamento, mas porque finalmente soltou a necessidade desesperada de controlar quando e como isso aconteceria. A diferença entre resistência e permissão. Quando você segura algo com força demais, o campo quântico entende isso como resistência, energética pura. É como se você estivesse dizendo ao universo através da sua vibração: eu não acredito que isso virá naturalmente. Então, preciso controlar obsessivamente cada detalhe para garantir que aconteça. Mas, quando você solta com confiança, a mensagem vibratória muda completamente. Eu já sei que isso existe no campo de possibilidades infinitas. Já foi criado no invisível. Então não preciso mais me preocupar. Apenas confio e permito. Essa mudança de frequência é extremamente sutil para a mente consciente, mas é absolutamente tudo o que faz a diferença no campo quântico. Esse, o verdadeiro significado de soltar. Soltar não significa abandonar seus sonhos de prosperidade. Não significa dizer tanto faz, ou que não importa mais se você vai prosperar ou não. Soltar significa confiar profundamente que já foi criado no campo do invisível, que já está vibrando como potencial quântico, esperando o momento perfeito para se materializar, e que só precisa do timing divino certo, do alinhamento energético preciso para se manifestar fisicamente. O grande problema é que a mente ansiosa quer acelerar esse momento sagrado. Quer pular etapas, quer resultados para ontem, mas o coração sábio entende uma verdade profunda. O universo tem seu próprio ritmo divino, e esse ritmo é absolutamente perfeito, mesmo que não seja exatamente o que você esperava ou planejou. É exatamente por isso que os maiores milagres de manifestação acontecem quando você já não está mais tentando forçar desesperadamente. Porque é nesse espaço sagrado de rendição confiante que a inteligência divina infinita finalmente encontra o caminho completamente aberto para agir. Quando o corpo não acredita. A mente pode repetir 1000 vezes uma afirmação de abundância. Eu sou próspero. Eu sou rico. O dinheiro flui facilmente para mim. Mas se o corpo não acredita visceralmente nisso, se as células ainda carregam memórias de escassez, nada vai acontecer no campo quântico. Por quê? Porque não é o pensamento isolado que cria a realidade. É a emoção profunda que sustenta esse pensamento. É quando o corpo inteiro começa a sentir como se o futuro próspero já fosse completamente real agora, que o campo quântico reconhece essa vibração como verdade absoluta. Até esse ponto de coerência, tudo não passa de intenção mental vazia, sem poder criativo real. A coerência entre mente e corpo. O corpo precisa estar em coerência perfeita com a mente, para que a manifestação deixe de ser apenas teoria bonita e se torne realidade física palpável. Eu já trabalhei pessoalmente com milhares de pessoas que sabiam exatamente o que queriam manifestar. Tinham clareza mental cristalina, mas o corpo delas carregava uma história completamente diferente. Carregava medo ancestral, ansiedade crônica, desconfiança profunda. Era como se o cérebro dissesse com convicção: eu acredito na abundância, mas o coração respondesse com dúvida: eu não confio que isso é possível para mim. E esse conflito interno violento impede completamente que a energia se organize de forma coerente no campo quântico. Manifestação é experiência somática. A manifestação verdadeira não é uma ideia mental abstrata flutuando no ar. É uma experiência somática profunda, uma mudança visceral no ser inteiro, corpo, mente, emoção, espírito,
todos alinhados na mesma frequência. Quando você medita profundamente, quando entra em estados elevados de coerência cardíaca, você está literalmente treinando o corpo a sentir antes de ver. Está ensinando pacientemente cada uma das suas trilhões de células a reconhecer uma nova identidade próspera, mesmo que a realidade externa ainda não mostre absolutamente nada diferente. E esse é o grande segredo quântico: viver emocionalmente, visceralmente, como se o futuro abundante já estivesse acontecendo agora. Porque para o campo quântico não existe nenhuma diferença entre uma emoção real, causada por evento externo, e uma emoção criada intencionalmente pela consciência elevada. O campo só reconhece frequência vibratória, só responde a isso. O erro fatal da visualização sem sentimento. É por isso que eu digo com toda ênfase: não adianta absolutamente nada visualizar riqueza na mente se o corpo ainda vibra cronicamente na escassez. Não adianta sonhar acordado com saúde perfeita se o corpo ainda acredita profundamente na doença. O trabalho real, o trabalho transformador, é justamente mudar essa memória emocional antiga. Reprogramar esse condicionamento físico profundo para que ele esteja completamente alinhado com a nova visão de futuro. Quando o corpo finalmente acredita na abundância, quando cada célula pulsa com essa certeza, a mente consciente para automaticamente de duvidar. E quando ambos, corpo e mente, estão perfeitamente alinhados, vibrando na mesma frequência, o campo quântico não tem absolutamente nenhuma escolha senão responder, manifestando essa realidade, o ponto da naturalidade. Esse é o ponto mágico em que a manifestação deixa completamente de ser esforço exaustivo e se torna absolutamente natural. Porque já não é mais você tentando desesperadamente criar algo de fora para dentro, forçando, empurrando, lutando. É você permitindo que o futuro já criado no invisível se revele organicamente de dentro para fora. Reconhecendo as sincronicidades. As pessoas me perguntam constantemente: Joe, como eu sei que estou realmente no caminho certo da manifestação? Como sei que não estou apenas me iludindo? Eu sempre respondo a mesma coisa. Preste muita atenção nas sincronicidades, aqueles encontros completamente inesperados, coincidências estatisticamente improváveis, mensagens que chegam exatamente na hora que você mais precisava ouvir aquilo. Nada, absolutamente nada disso, é acaso aleatório ou sorte cega. São sinais diretos do campo quântico, respostas tangíveis do universo, confirmações claras de que a sua vibração está em coerência perfeita com aquilo que você deseja manifestar. As sincronicidades são a linguagem invisível através da qual Deus se comunica com você. A história da aluna e o café. Eu me lembro perfeitamente de uma aluna brilhante que estava buscando desesperadamente um novo propósito profissional. Ela se dedicou intensamente às práticas de meditação quântica. Começou a viver emocionalmente como se já tivesse encontrado seu propósito perfeito. Sentia a gratidão, sentia a realização, sentia a abundância, tudo antes de qualquer evidência externa. E sabe o que aconteceu apenas alguns dias depois? Alguém que ela não via há mais de 5 anos a encontrou por acaso em um café. Do nada. E nessa conversa casual, essa pessoa a convidou para um projeto extraordinário, exatamente no campo profissional em que ela queria trabalhar. Isso não é sorte, não é coincidência. Isso é o campo quântico colapsando probabilidades de forma precisa. Como as sincronicidades se multiplicam. Na realidade quântica, as sincronicidades não acontecem quando você está forçando ansiosamente. Elas acontecem justamente quando você solta e confia. Quando o corpo e a mente estão perfeitamente alinhados, você começa a vibrar em uma frequência magnética que atrai naturalmente experiências e pessoas compatíveis.
O universo não envia sinais aleatórios jogados ao vento. Ele responde precisamente àquilo que você é energeticamente. E quanto mais você reconhece conscientemente esses sinais, mais eles se multiplicam exponencialmente, criando uma rede complexa de confirmações ao seu redor. Coincidência ou comunicação? O mais interessante é observar como, quando estamos distraídos e inconscientes, chamamos tudo de coincidência e seguimos em frente sem dar importância. Mas quando estamos presentes, entendemos instantaneamente como comunicação divina direta. É como se a vida estivesse constantemente piscando luzes brilhantes para você, sussurrando: continue confiando. É exatamente por aqui. Você está no caminho certo. E esse reconhecimento consciente fortalece enormemente sua fé, porque deixa de ser apenas teoria espiritual bonita e passa a ser experiência direta inegável. Você não está mais apenas acreditando cegamente. Você está vivendo a prova. O ciclo que se retroalimenta. E é exatamente nesse ponto que a manifestação começa a acelerar dramaticamente, porque cada sincronicidade reconhecida reforça sua confiança, e cada reforço de confiança aumenta automaticamente a sua frequência vibratória. O ciclo virtuoso se retroalimenta continuamente, criando um momento imparável de manifestação. Atravessando o véu do visível, a mente comum, condicionada, vive completamente presa ao mundo conhecido. Ela só consegue acreditar naquilo que pode ver com os olhos, tocar com as mãos e medir com instrumentos. Mas é justamente nesse limite estreito que a manifestação trava completamente. Para acessar verdadeiramente o campo quântico de possibilidades infinitas, é absolutamente necessário ir além do que os 5 sentidos físicos conseguem captar. E é aí, nesse ponto crucial, que entra a meditação profunda. Meditação como portal quântico. A meditação não é simplesmente uma técnica agradável para relaxar depois de um dia estressante. Ela é um portal dimensional, um caminho sagrado para atravessar o véu denso do mundo visível e se conectar diretamente ao espaço infinito de possibilidades que já existem, pulsando no mundo invisível. Em tantos retiros ao redor do mundo, eu vi pessoas chegarem completamente cheias de ansiedade crônica, absolutamente incapazes de ficar nem 5 minutos em silêncio sem se agitar. E dias depois, vi essas mesmas pessoas acessarem estados profundos de consciência expandida, sentirem energias sutis que nunca imaginaram que existissem. Não porque buscaram com esforço, mas porque finalmente se permitiram atravessar corajosamente a mente ilimitada. O corpo imóvel e a consciência expandida. A meditação ensina pacientemente o corpo físico a ficar completamente imóvel, enquanto a consciência se expande livremente para além das fronteiras conhecidas do ego. O mais impressionante é perceber como, ao mergulhar profundamente nesse campo quântico, você começa a sentir o futuro antes de vê-lo manifestado. Um futuro ainda não materializado já pulsa, como realidade vibrante dentro de você. E isso muda absolutamente tudo, porque para o campo quântico, sentir é criar. Quando a emoção é genuinamente elevada e sustentada consistentemente, ela envia sinais eletromagnéticos poderosos que literalmente reorganizam a matéria ao seu redor. Neurociência aplicada à manifestação. A meditação não é apenas espiritualidade abstrata e mística. É neurociência de ponta aplicada diretamente à manifestação de... Muitas vezes, as pessoas me dizem frustradas, mas Joe, eu não consigo meditar direito. Minha mente simplesmente não para de pensar. E eu sempre respondo pacientemente a mesma coisa. Não é sobre forçar a mente a parar completamente de pensar. É sobre não se identificar mais com cada pensamento que surge. O espaço entre os pensamentos. O fluxo constante de pensamentos vai continuar surgindo. Isso é completamente natural,
e normal. Mas o que muda radicalmente é a sua relação consciente com esses pensamentos. Quando você finalmente deixa de lutar violentamente contra eles e começa simplesmente a observá-los com distanciamento, algo milagroso surge. Aparece o espaço sutil entre um pensamento e outro. É nesse espaço precioso, nesse gap quantum, que o campo se abre completamente. É ali, nesse silêncio vibrante, que a presença divina se manifesta em sua plenitude. Por isso, cada vez que você fecha os olhos intencionalmente e escolhe mergulhar nesse silêncio ativo consciente, você está treinando sua consciência para habitar confortavelmente o mundo invisível. E quanto mais tempo você passa nesse estado expandido, mais natural se torna sentir que você já é aquilo que deseja, antes mesmo de ver qualquer evidência externa. Acreditar para ver. A maior armadilha mental que existe é acreditar que você precisa ver primeiro para depois poder acreditar. Me mostre a evidência e então eu acredito. Mas o campo quântico funciona exatamente ao contrário. Primeiro, você acredita profundamente com todo o seu ser. Depois, você vê a manifestação física. Ou melhor ainda, primeiro você sente visceralmente como se já fosse real. E então a realidade externa responde moldando-se para corresponder. A arte de ver, criar antes de ver, é uma arte espiritual avançada, porque exige coragem tremenda para viver emocionalmente uma realidade que ainda não existe no plano físico denso. E esse é precisamente o ponto onde a esmagadora maioria desiste do processo, porque querem provas concretas antes da entrega confiante, querem garantias antes do salto de fé. Eu me lembro claramente de uma mulher em um dos meus eventos que queria, desesperadamente, manifestar prosperidade financeira. Ela dizia todas as palavras certas. Visualizava imagens grandiosas de riqueza. Fazia todas as afirmações poderosas. Mas o corpo dela vibrava medo puro de não ter o suficiente, terror de faltar, pânico da escassez. As palavras diziam uma coisa, mas as células gritavam outra completamente oposta. Quando ela finalmente conseguiu sustentar genuinamente a sensação de já ser abundante, mesmo sem ver, nada mudando externamente ainda, algo extraordinário aconteceu. Em poucas semanas, ela recebeu uma oportunidade completamente inesperada de trabalho que transformou radicalmente sua vida financeira. O invisível finalmente se materializou. O segredo, simples, mas não fácil. O segredo é tecnicamente simples de entender, mas não é nada fácil de aplicar consistentemente. Sentir o futuro abundante agora, no presente, com intensidade emocional real. A mente racional vai resistir furiosamente. Vai dizer que você está se iludindo, se enganando, fantasiando, vai cobrar evidências concretas a cada segundo, mas o corpo é infinitamente mais sábio que a mente linear, ensinando as células a vibrar diferente. Quando você começa pacientemente a ensinar suas trilhões de células a vibrar como se você já estivesse vivendo aquele futuro próspero agora, o campo quântico entende isso como realidade. E no campo não há absolutamente nenhuma diferença entre o real físico e o imaginado com intensidade emocional. Há apenas frequência vibratória. Só isso que o campo reconhece e responde. A metáfora do rádio. É como se você estivesse sintonizando cuidadosamente uma estação de rádio. Você não ouve a música apenas porque acredita que ela existe em algum lugar abstrato. Você ouve porque gira precisamente o botão até encontrar a frequência exata correta. Da mesma forma, você não manifesta prosperidade apenas porque insiste mentalmente que quer. Você manifesta porque se ajusta vibratoriamente à frequência precisa daquilo que deseja. A música já está fluindo no ar invisível. O futuro próspero já existe no campo quântico. A única questão verdadeira é: você está genuinamente disposto a sentir antes de ver? A barreira da dúvida. E quando você atravessa essa barreira mental da dúvida crônica, algo muda para sempre em você.
porque deixa completamente de ser um exercício mental teórico e se torna um estado permanente de ser. Você não está mais tentando forçadamente manifestar algo externo. Você simplesmente já está vivendo aquilo de dentro para fora. Você está sendo preparado. É extremamente comum pensar que estamos apenas esperando passivamente que algo aconteça. Esperando a cura financeira, esperando o amor verdadeiro, esperando a grande oportunidade. Mas na verdade profunda, não é a vida que está atrasada em relação aos seus planos. É você que está sendo cuidadosamente preparado. Cada desafio que você enfrenta, cada silêncio aparentemente vazio, cada demora frustrante, tudo isso é parte essencial de um processo sofisticado de alinhamento energético. Não é um castigo divino cruel, é um treinamento espiritual necessário. O campo não entrega o que você não sustenta. O campo quântico não entrega aquilo para o qual você ainda não está pronto vibracionalmente para sustentar. Eu me lembro perfeitamente de um aluno que buscava desesperadamente mudar de carreira. Ele queria resultados imediatos. Ontem, se possível, mas se sentia profundamente inseguro, cronicamente ansioso, preso a velhos medos paralisantes sobre dinheiro e sucesso. Quando ele finalmente compreendeu que a espera não era ausência de resposta divina, mas preparação ativa invisível, tudo mudou radicalmente. Ele usou estrategicamente esse tempo de espera para treinar novas habilidades profissionais, para cultivar conscientemente novos hábitos emocionais saudáveis. E quando a oportunidade perfeita finalmente chegou, ele estava completamente pronto para recebê-la e sustentá-la. Se tivesse vindo 6 meses antes, ele teria desperdiçado completamente por não estar preparado. O ego que odeia esperar. O problema fundamental é que o ego odeia visceralmente esperar. Ele quer tudo imediato, quer provas agora, quer garantias antecipadas. Mas o campo quântico não se move no tempo linear do ego impaciente. Ele se move no tempo sagrado da expansão consciencial. O campo te dá o que você precisa aprender. Se você ainda vibra medo crônico, o nicho. O campo te dá experiências específicas para aprender confiança profunda. Se você ainda vibra escassez arraigada, a vida te coloca estrategicamente em situações para cultivar abundância interior genuína. Não é atraso, não é castigo, é lapidação cuidadosa. A metáfora da espada. Esse processo é exatamente como afiar uma espada de samurai. Você jamais entregaria uma lâmina bruta, mal acabada, para uma batalha decisiva. É absolutamente necessário moldar com precisão, aquecer no fogo, dobrar múltiplas vezes, resfriar, polir, até que ela esteja perfeitamente pronta para cumprir seu propósito sagrado. Assim também acontece com você no processo de manifestação. O que parece demora frustrante é, na verdade, o fogo divino que fortalece seu caráter. Quando chega a hora certa, e quando finalmente chega a hora certa, quando o alinhamento está perfeito, você percebe com clareza absoluta que cada segundo de espera aparente fez sentido. Cada desafio tinha um propósito. Cada silêncio trazia uma lição. E é nesse entendimento profundo que a preocupação crônica finalmente se dissolve completamente, porque você já não olha mais para o tempo como um inimigo que trabalha contra você, mas como um aliado divino que trabalha a seu favor. Não como uma demora irritante, mas como uma construção cuidadosa. Você não está parado, assistindo a vida passar. Você está sendo ativamente preparado para algo maior. Cada palavra é frequência. Cada palavra que ficou ecoando dentro de você ao longo deste texto é muito mais do que um simples pensamento passageiro. É uma frequência vibratória específica que já começou a se mover no campo quântico. Nada do que você viveu até agora foi em vão ou desperdiçado. Cada espera aparente foi preparação real. Cada silêncio frustrante foi alinhamento energético invisível. Você não está atrasado.
E eu quero que você grave isso profundamente em cada célula do seu corpo. Você não está atrasado em relação à sua prosperidade. Você está exatamente pronto agora. A vida não erra no timing. Nunca errou. Nunca vai errar. O universo não falha na sincronia perfeita. O momento perfeito. E quando você finalmente entende isso com todo seu ser, quando essa verdade se torna parte de quem você é, você descobre algo libertador. O momento perfeito para a sua prosperidade se manifestar sempre foi exatamente este, agora. Não ontem, não. Então eu quero que você faça algo poderoso comigo neste momento. Respire fundo. Sinta seu coração batendo. E declare em voz alta, com toda a força da sua alma: eu estou pronto para receber. Não como um pedido desesperado, mas como uma declaração de fato, como um reconhecimento de algo que já é verdade no campo quântico. Você já está vibrando na frequência da abundância. Você já está alinhado com a prosperidade. Você já é próspero no invisível. E agora, neste momento sagrado, você permite que isso finalmente se materialize no visível. O que fazer agora? Comente aí. Embaixo agora mesmo, neste instante. Eu estou aqui. Eu presenciei meu momento. Essa não é apenas uma frase bonita. É uma declaração quântica de presença. É você dizendo ao universo: eu estou presente, eu estou consciente, eu estou pronto. E quando milhares de pessoas declaram isso simultaneamente, o campo quântico responde com força amplificada. A prosperidade não está chegando para você. Ela já está aqui. Você só precisava se alinhar com ela. E se você chegou até aqui, até esta última palavra, isso é a prova definitiva de que você está alinhado. O universo trouxe você até aqui exatamente por isso. Bem-vindo à sua nova realidade próspera. Bem-vindo ao campo quântico da abundância infinita. Bem-vindo ao momento perfeito que sempre foi este, agora.